É um pouco a primeira lógica da Globo, que é importante a gente compreender qual é o papel desse grupo de comunicação. Eles estão apavorados com o Bolsonaro. Estão apavorados menos por conta de eventual redução das verbas publicitárias, o peso, ao contrário do que se diz por aí, o peso das verbas públicas na receita da Globo não é grande. Nós estamos falando aí de uma receita que é importante, claro que faz falta na receita de um grupo de comunicação, ainda mais diante do esvaziamento de audiência da TV aberta, como ocorre hoje, mas as verbas publicitárias estatais na Rede Globo são inferiores a 8%. O problema é outro, é que o Bolsonaro nitidamente sinaliza para o fortalecimento de outros grupos concorrentes, em especial da Record e do SBT, e agora, numa operação que indiretamente se vincula ao Edir Macedo, que é o licenciamento da marca CNN Brasil, para lançar, com o prestígio da marca CNN, lançar um canal de notícias que possa concorrer com a Globo News. A Globo News praticamente navega sozinha na TV a cabo em termos de programação noticiosa. Nem a Record News, nem a Band News conseguiram concorrer com eles. Só a TV 247, né, Bruno? Mas isso não é na TV a cabo, isso é na internet e no mundo. Legal. Né? Então, há evidentemente um interesse da Globo em bater para negociar, como é próprio do grupo Globo. Na primeira etapa, nós vamos bater para tentar negociar um armistício. Se isso não for possível, vamos ver até onde podemos esticar a corda. Evidentemente que nós temos que separar alguns elementos para não cairmos numa análise emocional. Volto a dizer, há um interesse do grande capital no Brasil na estabilidade do governo Bolsonaro. Evidentemente que esse interesse na estabilidade colide com as bagunças aprontadas pela família Bolsonaro. Bolsonaro será colocado contra a parede para limpar a casa. Muitos recorrem, eu já vi isso nas redes, não é uma imagem minha, a ideia de que o Bolsonaro terá que fazer com a sua turma aquilo que o Hitler fez em 1934, na Noite das Longas Facas, quando ele extirpa uma parte do partido nazista muito ligado à corrupção, a ilegalidades, a atropelos, e o Hitler o faz para preservar a aliança que ainda existia entre o nazismo e a ultradireita tradicional da Alemanha, e a direita tradicional da Alemanha, para manter essa aliança, que era importante para o Hitler preservar hegemonia enquanto não consolidava a sua ditadura. O Hitler, e também por questões de luta interna no nazismo, ou seja, para garantir a hegemonia plena sobre o partido nazista, o Hitler se livra de uma parte do partido nazista, e se livra a golpes duros, ou seja, executa, inclusive, os principais dirigentes do grupo que é aniquilado. Então, o Bolsonaro podia se ver, em um tempo relativamente curto, na obrigação de resolver essa parada, ou seja, retirar do seu núcleo central de governo elementos que atrapalham sua governabilidade. O problema é que são os filhos do Bolsonaro, e ele próprio tem relações, aparentemente pode ter relações com esse esquema do Flávio Bolsonaro, e também para reduzir o poder dos chamados ministros ideológicos, em particular o chanceler Ernesto Araújo. Ou seja, há, portanto, dentro do bloco conservador, para resumir a ópera, um forte conflito, como também tem dentro do bloco progressista. É normal, quando termina uma grande batalha, como foi essa batalha que se encerrou agora das eleições, que, num momento inicial, os principais conflitos sejam dentro dos blocos, ou seja, dentro do bloco de direita, para consolidar uma determinada hegemonia, e dentro do bloco de esquerda, para determinar qual é a estratégia de oposição. Então, dentro do bloco de direita, hoje há um conflito entre o bolsonarismo de raiz e a clássica direita brasileira, especialmente vocalizada pelos meios de comunicação, pela Globo, vocalizada por grandes grupos empresariais, vocalizada também por setores que vêm dos partidos tradicionais da direita, como o PSDB, que querem um governo mais sério, com menos atrapalhadas, um governo com menos maracutaia, um governo com menos elementos que o desgaste com tanta rapidez na opinião pública. Então, há este conflito. O Bolsonaro vai ser colocado dentro de uma situação dificílima, porque quem ele teria que sacrificar não é um aliado político, é o filho.